pai nunca me pega desse negócio, pai nunca me pega. Eu falo para cá, da manhã mesmo de professor, né? Então, o que é que tem? Quero trazer o mundo para dentro da igreja. E você imagina a luta de uma mulher de Deus que está aqui hoje na sexta-feira para poder pessoas serem libertas, serem transformadas, serem curadas, salvas. E todo mundo acha que o céu vai ser de qualquer maneira. E não vai ser. É o que Paulo vai trazer para a nossa advertência. Aqui nas escrituras, você para analisar, aí eu vejo assim, você separa no pecado. Santificação é santificação. E se eu viver um tempo, tudo pode. O errado virou o certo virou errado, a rede social está acabando com tudo, a marca conversação está acabando com tudo, o adultério está acabando com tudo, porque o primeiro adultério não é quando você consome o pecado, é quando o pecado nasce na sua mente, e é por isso que ele manda você blindar sua mente para pegar salvação, trazer sua mente tudo que venha a ser louvado, tudo que venha a ser verdadeiro, tudo que venha a ser justo, e falar, isso sim é seus nossos pensamentos, alertando a igreja. Porque o pecado, Jesus falou que o pecado é como só você pensar, já pegou. Porque nossa mente é um terreno onde você tem que ter muito cuidado. E o inimigo sabe onde a gente é, por isso que o Senhor nos alerta, cuidado, mas que o nosso pensamento, o nosso terreno é procurando. Então assim, essa palavra não é porque alguém fez, é porque alguém está precisando. Estamos lá no propósito de 7 dias de oração na madrugada. Eu falei para a igreja, Deus falou, filha, manda a igreja renunciar às redes sociais, manda a igreja renunciar às telas, manda a igreja renunciar àquilo que não me agrada. Eu aprendi com o apóstolo Pedro Amorim, é bem justo, e tudo aquilo que traz isso aqui não é pecado. Eu disse, eu quero ver no final desse propósito, como é que vocês vão estar. E se alguns conseguirem chegar até o final, porque a carne é uma coisa miserável, igreja. Eu falei com as meninas, você pode ter pessoas aqui que já largou a cocaína, largou a prostituição, largou o copo de cerveja, largou aquilo que era vestido do homem. Eu quero ver vocês 7 dias largar a rede social. Pessoas aqui que não bebem mais, tomou doido da bebida, beleza. Pessoas que não se prostituem mais, mas o adversário é sagaz, igreja. Não brinca não, porque ele é tão sagaz, mas não tão poderoso como nosso Deus, que quando ele vir com a estratégia de guerra, o Senhor já vem contra-ataque para nós vencermos a ele. Porque ele está que ele venha rodeando, o Senhor assim, se alerta. Estamos vivendo um tempo de indolência do sono espiritual. Pessoas vindo para cá do Senhor, vivendo como esse povo está vivendo. Vem para cá do Senhor, canta um louvor, agrega aqui, mas não faz parte do corpo de Cristo, não porque a igreja não acolhe, a igreja não recebe, é porque não consegue abrir mão das práticas carnais. Estamos vivendo um tempo de lutas e batalhas da congregação. A igreja somos nós, então da congregação, onde nós vamos abençoar, vamos ver pessoas guerreando o tempo todo, pessoas indo para pedir oração, mas não quer se sujeitar à potente mão do Senhor. Estamos lutando dia após dia, e os remanescentes que somos nós, não podemos perder foco nem a visão do céu, e nem deixar que isso venha nos paralisar, a continuar caminhando em direção ao algo que é Cristo. E quando nós estivermos caminhando, continuar fazendo a obra que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou e otorgou as nossas vidas. Paulo saiu, quando Paulo volta, encontra que passou um vento na igreja, na congregação, e o povo falou tudo que não está agradando a Deus. E ele chama o povo para poder parar para acertar. Ei, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Não é porque você está naquele meio que você tem que estar. Essa prática não convém mais com você. Aí Pedro a dizer no capítulo 2 que Deus nos chamou como sacerdócio santo, como o templo do Espírito Santo. Vai dizer agora que ele não habita. Paulo vai passear em Roma, em Atenas, e vai ver um cara de altares lá, e vai dizer lá, ao Deus desconhecido. E ele vai apresentar
olha, esse Deus é o Deus que não habita em tempo feito humano. Esse Deus, vou resumir, ele habita agora dentro de mim e de você. Aleluia. Você não precisa procurar lá fora, se você procurar, porque você gastou o tempo da graça. Não é pela graça. Pessoas achando que a salvação foi de graça. É pela graça. Homens se prostituindo, mulheres também. Família que diz, essa semana com misericórdia, eu fui ministrar na igreja sobre o culto da família, e Deus me levou a direção lá no Salmo 127. Agora, se você não edifica a casa, vão medir o sentinela, porque é verdade. Se você não tiver um negócio, não vai adiantar fazendo nada. Não tiver uma vida de renúncia. Nós estamos vivendo o tempo todo, como a nossa visão agora, cansados. Sim, estamos cansados. Não só fisicamente, que o peso espiritual pesa muito mais do que o peso físico. O peso espiritual pesa muito mais. É você olhando pela sua família, pelo seu filho, pela parentela. É na madrugada acordando. E o povo se lançando no pecado. Quando o povo sai do Egito, o problema não era tirar o povo do Egito. O problema era tirar o Egito de dentro do povo. O problema não é você dar a melhor ministração, o melhor louvor. É que o louvor e a pregação entre. Porque o coração do homem está corrompido. Nós vamos falar de cada iniquidade, que é pecado oculto. O amor de muitos se esfriar. As pessoas não olham para o outro como tem que olhar mais. Pessoas lutando para poder derrubar o outro. Não da congregação, não. Que isso é fato de verdade. É em qualquer lugar no trabalho. Se for duvidar, tem em casa mesmo. Você vê irmãos brigando. Maridos e mulheres competindo para quem tem mais poder sobre seus filhos. Podemos sentar e embora parando para acertar aqui. E nesse momento, o Senhor vai nos alertar a continuar, a não desanimar. Paulo chegou para botar ordem no negócio. E eu quero dizer que você vai ser a geração que Deus vai usar para botar ordem no negócio. Ei, não precisa se preocupar, porque isso aqui é só um cenário. Agora eu vou te mostrando agora para o que eu vou fazer depois. O pastor Marcos Pimpró, quando chegou lá, ele viu que a igreja estava vazia. Não era para chamar da federação. Ele chegou lá, guerreou com a gente, porque a velha direção, a velha gestão tinha deixado uma poeira terrível. Eu tinha acabado de ter tido meu bebê, veio a pandemia. Pense a luta que a gente fica naquele lugar. O pastor foi Marcos, para poder ajudar, ficou o pastor Marcos, o evangelho de Alemão, o diácono Denilson, que eu não podia sair, porque meu bebê está novinho ainda, chegando no tempo da pandemia. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou deixar com nota na batalha cá orando? Porque a minha caminhada com Cristo não é pela vista, é pela fé. E eu posso cooperar, mesmo que eu não esteja lá, mas eu posso cooperar intercedendo para que meus irmãos tenham vitória, para que Deus use. E toda vez que eu chego lá na congregação, eu começo a tocar nas cadeiras, porque eu aprendi que meu toque não é o que minha voz, é o toque do Espírito Santo, é o toque de Deus profetizando, para que eu me venha mudar o pecado, eu sou da graça do Senhor. Porque isso é o poder de Deus, isso é o poder das nossas vidas. Isso é dizer assim, ainda que o pecado venha, é fazer como Josué falou, ainda que todo mundo se corrompa, mas em minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que está tudo errado, mas eu vou continuar na posição a qual o Senhor me chamou. Eu não vou sair daqui. Se você ficar em Jerusalém, até que o homem venha ser revestido de poder e glória. Assim diz o Senhor esta noite, de onde você está, fica preparado para venha ser revestido de poder e glória. Amém, Deus. Quer que você acabe, mas você tem que permanecer na posição que Deus te chamou. Amém, Deus. Ainda que um dia que não vai valer a pena. Tem pessoas que olham para até a sua vida e dizem, não acreditam, mas tem Deus no céu que acredita. Amém. A primeira batalha espiritual de escassez que nós temos muitas vezes na nossa vida e nos nossos lares. Quando chegamos num templo já é outra, mas estamos em uma batalha pior no nosso lar, na nossa parentela. Estamos guerreando para ter aquela pessoa da prostituição, do adultério, das drogas, das facções. E muitos de nós temos parentes sim em facções. Deus, eu não tenho não, mas eu oro a Deus que continue assim.
cego, intercedindo, antecipando onde da batalha vir, eu estou indo até a ela, porque eu preciso permanecer na posição com a visão de águia, eu preciso permanecer na posição com a visão de direção do Espírito Santo. Amém. Porque temos uma péssima mania que acontece com A, não acontece com B. Claro que não vai acontecer com a gente está orando, mas se acontecer, estou muito bem quando nós decidimos para a família de alguém e tipo, quando você recebe um diagnóstico, é muito fácil você orar para alguém que recebe diagnóstico de câncer, de alguma coisa, mas quando chega para a sua vida, um desespero terrível, e é isso que Paulo nos ensinando. Para que quando a vontade da carne, e não só da idolatria, da fornicação, do roubo, e outras coisas que Paulo está falando aqui, eu estou falando de tudo que envolve a carne, porque tudo é uma brecha para o inimigo entrar e bagunçar, e é só uma, ele não precisa de muita coisa, é só uma só, para ele entrar e bagunçar. Mas eu profetizo que deve ter abertas as brechas, o Senhor vai fazer esta noite, e você que já se encontra com a brecha fechada, vai continuar com sua brecha fechada. Amém, Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Porque os dias são maus, os dias estão terríveis. Além de nós orarmos e jejuar e clamar nas madrugadas pela nossa parentela, eu quis passar pelos pontos de tráfico. Abençoa para aquele jovem sair daquele lugar, não venha ser alcançado, para ser alvejado, para que uma mãe não chore, para que uma mãe que está intercedendo, que está orando assim, onde é que está esse Deus? Porque tudo é fruto do pecado. É como eu falei, a carne está no negócio, mas vai estar sempre Satanás no meio de tudo isso. A única coisa que ele tem é uma brecha. Eu passo lá no Engenho Velho e eu sempre evangelizo muito aqueles meninos, porque muitos são afastados. E eu vou muito mais além. Tem pessoas que ainda não estão no tráfico, mas estão em outras áreas de vidas que se encontram em perigo também e conhecem a palavra, mas por um descuido deixou o inimigo entrar. Mas porque é ser humano, não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para fazer o papel de intercessores, fazer como Paulo fez. Paulo chegou para organizar, ele falou que tinha que falar e colocou na posição para poder corrigir a igreja e fazer que a igreja avance de novo. Porque se nós passarmos a olhar pelas carnais, você é desmotivado, você é desmotivada. Tinha dia lá no lugar, assim, a gente olhava, depois quando o Tomás teve que retornar, ele falou assim: rapaz, será que já vencer essa batalha aqui? Além de ser uma área que não é uma área como essa daqui, que todo mundo entra, é uma área que as pessoas têm medo de descer, as pessoas têm medo de ir para o culto. Pessoas se digam, quando eu chego lá, assim, não era um jeito, ele desistiu que me chamam, ele pode me chamar, que eu não é propósito não, e assim, eu queria mudar a sua congregação, eu tenho medo de falar com minha filha, a mão que tirar para qualquer lugar, que vai tirar lá, te levar para lá, te trazer de novo. E o que tem para acontecer, acontece em qualquer lugar. Quando tem para acontecer, quando chega o dia, é hora, não temos motivo para a morte, mas quando chega, é como um ladrão. Quantas pessoas Jesus já chegou? E segue-se o juízo. Agora, onde você está, o problema é com quem você vai estar. Se você está com Jesus, fique em paz. Mas se você não está com Jesus, você tem que se preocupar. Porque o problema não é onde você está, é com quem você vai estar. Não é para onde você vai, é com quem você vai. Não é como você está, é com quem como você está com essa pessoa que é Jesus. E esta noite nós estamos advertindo a igreja. E se Deus colocou essa campanha, porque Deus vê o que o homem não vê. Deus está conosco a todo tempo. Quando eu fui analisar essa vez, rapaz, que boa essa que ele despertou. Aquele que está de pé para que não caia. Aí não vai ser um bêbado, não vai ser um idólatra, não vai ser um adultério, não vai ser um ladrão, não vai ser um avarento, mas vai ser um fofoqueiro, pode ser um mentiroso. E tudo é pecado, igreja. Tudo é pecado. O que a
batalha contra o espírito. Sabe o que é isso? É uma luta o tempo todo da carne para não pecar, do espírito para não pecar. Agora você fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas tome cuidado porque a carne é fraca. E nós vamos viver como Davi, matando dia por dia um gigante. É um leão, é um urso, é no mínimo detalhe. É num piscar de olho. Quantas vezes eu digo, Senhor, me perdoe, porque eu agora peguei feio. Mas eu roubei? Não. Eu matei? Não. Adulterei? Não. Me prostituí? Não. Às vezes uma fala que não convém, bota a mão da perder. E eu decidi andar só. Por que só? Porque quando você anda só, você peca menos. Você vai na igreja e você gosta de falar demais, e eu falo demais. Eu sou uma pessoa que eu declaro que a letra de Deus, não é que eu sou fofoqueira, que eu falo para qualquer pessoa, eu desse mal, mas porque você fala muito mais do que você tem que falar. Vai falar o Senhor na palavra dele, né? Você já põe para ouvir, está ali para falar, está para cirar. Então eu prefiro ouvir, mas ouvir a palavra de Deus, para não me irar. Aleluia. Deixar de falar de manifestação, sabe o que acontece, igreja? Eu ouvo só, fico na minha casa só. E se encontrar com o irmãozinho, e se tiver aqui a panelinha, meu filho, é pior ainda. Só para o pastor Marcos, só a missionária Carol, só para todo mundo, meu irmão. Então, para eu não pecar, eu fujo da carne. A carne você não luta, a carne você não bate de verdade, você foge. Você sai. Você pega escape de Deus. Por quê? Para que naquele grande dia você não se condene. Eu não quero dizer Paulo aqui, que nós mandamos até para ajudar os anjos. Aqui na palavra. Nós somos até para ajudar os anjos. Mas quem vai me ajudar naquele grande dia? Então eu prefiro ficar sozinha. Porque sempre que vai ter um comentáriozinho, você fala assim, tá me conhecendo? Sei. Não é porque você não tem que andar com ninguém. Então eu aprendi a viver sozinha. E quando eu quero falar mal, eu falo mal de mim mesmo no microfone. Porque eu não vou esconder meu pecado, não vou esconder. Eu não vou dar muito para ninguém falar mal de mim. Porque eu mesmo falo mal de mim. Eu era pessoa, irmão, carne, eu era Pedro. Eu era Pedro de verdade. O pau comia. Se não chegasse a botar a orelha de Marco, digo, Deus, queima essa carne. Queima a carne, porque se o Senhor não queimar, quantas vezes a minha vai me peneirar, mas o Senhor decidiu por mim, mas até que o Senhor vai interceder por mim. Eu tenho que mudar minhas condutas. Mudar o meu conforme. Esse que Paulo está falando, não é o homem que vai te convencer, é o Espírito Santo de Deus. Porque uma coisa que assim, eu estava falando com a diretora, eu sou coordenador de uma escola, e eu falei assim, poxa, Thay, a gente sai, quando volta, as professoras não fazem o que ela não era, esse é o problema. Quando você tem uma liderança forte, você sai e volta do mesmo lugar. Mas quando você sai e volta da bagunça, o problema está com a pessoa. As pessoas são lideradas, não querem ser lideradas, não querem aprender. E aí você quer agir com um monte de ferro. Tem que começar a colocar coisas que vai doer em você, mas nessa hora a escola avançar, crescer e ser o reino de Deus. Tem coisa que Deus colocar em lugar e ele não quer fazer. Mas se nós temos um Deus que quer ser por esse caminho, mas logo por qualquer instante nós nos afastamos daquilo que Deus quer para nossas filhas. Eu disse, meu Deus, como é isso? Que é árduo. Você trabalhar com o ser humano é árduo, igreja. É trabalhar com o público é árduo. Imagine Jesus trabalhando comigo. Imagine Jesus trabalhando comigo, porque era terrível. E teve um dia que eu já disse, Deus, me mude. Me mude. Eu nunca fui me apaixonar pelo achar que é um bebê, eu nunca tive vício de nada. Mas tinha um vício que chamava carne. Sabe aquela pessoa soberba, orgulhosa? Isso é uma das piores coisas que o ser humano tem. Porque a carne é algo que você vai olhar para você, para a sua experiência, assim, será que eu não tenho mesmo? Será que quando Cristo olha para mim, quando eu vivo de aparência, enganando a mim mesmo,
que é você ter ira. Uma pessoa eu era assim, só que era virada. Tudo eu mirava. E logo dá lugar para quê? Para carne. E quando dá lugar para carne, eu fazer o quê? Beber. Um abismo chama o. Deus está despertando a igreja. Culto de libertação. Pena que nem todo mundo gosta de culto de libertação, nem culto de oração, mas é culto da vida cheio. Culto de maravilha, o culto enche. E eu lembro que um dos cultos que eu mais gostei 5 anos na minha vida era culto de libertação e oração. Que era o culto que eu mais chorava. Porque o Espírito Santo confrontava a minha carne direto. E essa semana eu disse, Deus, eu vou entrar nesse propósito. E a igreja também vai entrar. E me ajudou lá orando na igreja. Eu estava falando com as irmãs e eu falei assim, rapaz, eu tenho que largar a novela de eu tenho que largar a série de Tá aí que eles chamam de largar dela? Se chama Parasitas. Vai correndo só faz um pouquinho. Quando vai ver, não tem mais nada. Crentes, sim, cristãos, que tem que esperar a novela acabar, então grava para depois assistir. Aí eu te digo a você, o certo vira errado, o errado vira certo. Aí eu peguei e falei, não, vem cá para te dizer uma coisa. Sabe por que novela é pecado? Além das pornografias que tem e outros temas lixo que tem, porque você, vou dar só um exemplo para você. Você está encontrando, você tem um casal naquela novela. O casal, só porque está errando a esposa, alguém está torcendo para poder ficar com a amante. Porque a amante é legalzinha. Mas como foi que Deus destruiu para poder fazer? Deus reconstrói as coisas. E ela você é uma novela que ensina a nossa carne. E se fosse na vida real também seria a mesma coisa. Só é um ensaio do pecado. Só é um ensaio do nosso desejo. Porque se nós temos uma miséria, o certo é certo, errado é errado para Cristo. E no dia que nós achamos que inverter os princípios e valores, estamos distante de Deus, distante da realidade, distante de Jesus Cristo. Ele não mudou, ele é o mesmo. Eu e você podemos até mudar, mas ele continua sendo o mesmo. Então essa noite nós vamos entender uma coisa. O nosso fugimos da carne, o nosso fugimos da carne. Tem coisa que parece para você que é pequenininha, mas para Deus é isso aqui, ó. E para Satanás é uma porta larga. Tem coisa que Paulo não está dizendo aqui, mas está nos alertando. Se você tem o Espírito Santo, cuida da sua mente, cuida do teu coração, porque se isso falhar, todo o corpo está longe de Deus. Guarda isso aqui, que é dela que processa da vida. Bota isso aqui, é uma coisa que edifica o vinho do Espírito Santo. Não adianta você ir para a sua igreja e falar de qualquer igreja. Eu sou do ministério, eu sou do reteté, como falam, das línguas estranhas, mas eu sou primeiramente de Deus. Amém, Deus. Se eu não estou em um culto racional, que eu não venho entendendo o que Deus quer falar comigo, eu vou entrar da mesma maneira. Mas se eu entro em um culto, eu entendo que pecado é pecado. E se eu entro no Espírito Santo, chamado sacerdócio santo, eleita sacerdócio santo, que é isso? Separado para ser usada por Deus, separado para ser usado por Deus. E Deus não usa qualquer pessoa, Deus usa os escolhidos, os separados. Isso da separação tem contaminação. E onde tem contaminação, Deus não está no negócio. Deus não está no negócio. Vou fechar para o Senhor para encerrar a palavra. Aqui. Sou obediente, eu sou obediente. Uma das coisas que eu aprendi foi obedecer. Minha irmã, cara, funcionando nada era terrível. E acho que Deus está me mandando pregar algumas coisas que eu posso falar mal de mim mesmo. Eu não gosto de falar da irmãzinha, assim, eu gosto de falar de mim, dos meus pecados. Eu ensinei uma coisa na igreja. Igreja, quando vocês forem falar de alguém, lembre que tem 3 dedos apontando para você e um apontando para o céu. Sabe o que é isso? Essa é uma coisinha de irmão pequenininha, mas se você for diante de Deus e perguntar seu respeito, vai ser feio o negócio. Então fuja da carne, irmãos. Fuja, porque você é separada. Talvez alguém olhe para você e assim, é só mulher de Deus. Não, você é a mulher de Deus. É mais não, você é o homem de Deus. Ele não escolheu qualquer pessoa, ele escolheu a mim e a você. Os remanescentes, muitos desistiram, mas você permanece no meu caminho, no lugar onde Jesus colocou.
O que é isso? Você abdicar o pecado. Amém, Deus. E pensar em Deus a todo momento. Está difícil, igreja? Está complicado? Tá. E não é só para você, para todo mundo naquela que é. Quem está lá fora é o inimigo. Mas quem está aqui, ele quer arrancar. Ele quer puxar. Mas eu e você, vamos continuar orando. Amém. Intercedendo. Para que muralhas caiam por terra. Para que a igreja do Senhor, o templo, volte a se reunir em pessoas que devem estar dispostas a abrir mão do seu eu, do seu pecado. E nós vamos ser aquele remanescente, não só de falar, mas sermos pedra viva. Nós sermos exemplo vivo. Sermos testemunha em meio à situação de escassez. Vamos ser Ezequiel no tempo de hoje, profetizar no tempo de vários ossos secos. Vamos ser Ezequiel de hoje, ainda que está tudo mal, vamos passar profetizando, passar clamando, passar dizendo que Deus é poderoso, Ele é Deus, que Ele é capaz de fazer, né? Porque uma das coisas é que era tempo do Espírito Santo. Amém, Deus. Então agora ele fala de tempo, ele está falando de mim, de você, ser escolhido, ser escolhida por uma causa muito maior, uma causa que Deus só está fazendo obras maiores do que a vida. Se coloca aqui. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, a tua palavra foi ministrada, Senhor. E nós estamos numa luta constante. Que a tua palavra dizer que a carne limita contra o Espírito. Nós estamos vivendo esses tempos dia de hoje. Mas clamamos a Ti, Senhor. Por mais que venha, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E que e nós que estamos aqui, não vamos deixar de ser dominados pelo pecado. Que foi isso que Paulo falou nas cartas dele. Que nessa carta ele não ia ser dominado pelo pecado. Por nenhum. Nada ia dominar ele. Porque ainda que tudo ia estar exposto para a gente, mas nem tudo nos convite, nós já estamos expostos. O estômago, Senhor, é ser ligado para dizer que o estômago ele recebe o alimento, mas Deus, porém, ele aniquila tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor, Pai amado, o Senhor é para o corpo. E nós somos o teu corpo, somos o teu templo, Espírito Santo. E o templo Espírito não vai habitar nos senhores. Esse corpo agradar um vai desagradar o outro. Mas nós estamos dispostos, Senhor, a renunciar, a lutar dia após dia por um pecado. Não deixar ser dominado por nenhuma dessas coisas que nós temos lido, nós temos visto. Não ser dominado de circunstância alguma pelo pecado. Mas nós vamos dominar, Senhor, a situação, o cenário, disposto a nos santificar, tudo para a tua honra, para a tua glória, para o teu mal. Mas para o Senhor que vai fugir da fornicação, todo o pecado que o homem comete fora do corpo, não condiz para conosco, tudo que não te agrada. Senhor, a prostituição que é o pecado contra o próprio corpo, e Paulo está divertindo o corpo, está se prostituindo, está no corpo não agradável a Deus. E se o Senhor está falando comigo com a igreja, para que não venha ser nenhum desses pecados que está aqui, até mesmo alguns se prostituindo da sua do seu corpo, mas quando você troca a presença de Deus por outra coisa, Pai, nós estamos aqui nesta noite, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor faça remanescer, meu Pai, que foram vencidos pelo pecado, foram vencidos pela carne. É como a nossa missionária Carol orou, ela orou, Senhor, quando mais linda, Senhor, a intercessão, a tua palavra fala que confessa os nossos pecados, orando um pelo outro, a oração do justo pode ser defeito. Nós oramos, Senhor, por aquele que se deixou ser vencido pelo mal, para que volte, Senhor, e se vire, Pai. Eu estou vendo essas cadeiras hoje, meu Pai, toda vez que essa mulher que estiverem aqui, Senhor, elas toquem também. Lembre de alguém que se afastou, lembre de alguém que foi vencido pela carne, e começa a dizer assim: eu prometo que essa cadeira é dela, essa cadeira é dele, porque ele vai vencer o mal, vai vencer o pecado, vai voltar, Senhor, vai retornar para a tua casa, vai retornar para o teu tempo, e viver no dia de louvores e adoração até a tua volta. Senhor, eu profetizo este lugar, que onde eu estou para superar por tua graça, Senhor, ainda que o mal veio, ainda que o vento passou, mas o Senhor é fiel no vento do teu Espírito, a tua palavra, o vento sopra onde quer, não sua voz, mas também tão somente ouve e obedece, e que o vento do teu Espírito possa passar para essas pessoas, para essas famílias, por vida, meu Pai, que se afastaram e retornem para cá, meu Pai, esse irmão que nós criamos, que ele sempre volta, esse irmão, Senhor, que nunca mais vai para o culto,
E clamamos a Ti, Espírito Santo. Oh, Pai, para que o Senhor possa, neste momento, convencer a Ele, convencer a que a essência do Espírito Santo é separada para o mundo maior, Pai, para fazer a tua vontade agora nesta terra, Pai. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Para que o Senhor opere, Pai, de uma forma sobrenatural. No nome de Jesus Cristo. Também uma oportunidade para aumentar para os irmãos. Hoje nós estamos tocando congregação agora com mais de 20 membros visitantes que estão indo. E teve a guerra lá, que foi um evento de fogos de artifício, né? Ele vai falar que tinha fogos de artifício, que vai, né? Um solta de lá, um solta de cá, e todo mundo aí, né? As pessoas lá. E a guerra foi esvaziada. Mas estamos lá. Porque tudo que é para a igreja. Se não for na carne, é pelo Espírito mesmo, o Espírito maligno que vai sondando o bairro. Então assim, continuem. Continuem, porque o pelo sobrenatural pela fé, eu ainda estou trazendo remanescentes. Jejum e orem. Não desanimem, não. Amém. Não retrocedam nas orações, no clamor, e toquem em si nessas cadeiras. E prova esse fulano vai voltar, fulano vai voltar. Esse instrumento que pertencia a fulano vai voltar para ele de novo. Esse lugar que pertencia a fulano vai voltar para ele de novo. E vocês vão ver agora o Senhor, que maior está conosco, amém? Também vamos obrigado por Jesus Cristo.